pessoal? Nessa aula, iremos fazer a aplicação das tabelas termodinâmicas em conjunto com os ensinamentos da aula passada com os diagramas de fases, tendo como base as propriedades de tabelas para água pura. Vamos ver aqui as propriedades da água pura. Sabe-se que o comportamento da água é anômalo em comparação às demais substâncias quando pensamos que a maioria das substâncias se contraem durante o processo de solidificação. No caso da água, sabe-se que ela se expande à medida que se congela. Então, ao analisar os diagramas de fase, a água está na categoria de substâncias que se expandem durante a solidificação. Aqui nós temos o exemplo de diagrama pressão-temperatura. Para a água, como ela se expande durante a solidificação, nós temos que o comportamento dela é essa aqui. Com isso em mente, iremos fazer a análise das propriedades da água e, portanto, iremos investigar as tabelas termodinâmicas para a água e suas distintas fases. Utilizando a tabela da água, é possível verificar a pressão crítica de 22,064 MPa, onde o ponto de inflexão, aqui, para a temperatura, é de 373,946 graus Celsius, aqui. O ponto no qual os estados de líquido saturado e vapor saturado são idênticos é chamado de ponto crítico. Então, podemos ver aqui. A pressões acima da pressão crítica, não existe um processo identificável de mudança de fase. Em vez disso, o volume específico da substância aumenta continuamente e sempre existindo uma única fase presente. Também pode-se observar nesse diagrama a pressão e temperatura mínima de 0,612 kPa e a temperatura mínima de 0,01 graus Celsius. E como esse diagrama só estamos mostrando a mudança de fase líquido-vapor, abaixo dessa linha, no diagrama mais completo, veríamos mudança de fase sólido-vapor. De forma geral, as propriedades das substâncias puras simples são dadas pelas tabelas termodinâmicas. Aqui temos a tabela de água saturada em função da temperatura de saturação. Aqui temos a temperatura de saturação e a pressão de saturação. Já aqui temos a tabela termodinâmica para a água como vapor superaquecido. Nas nossas aulas, iremos lidar mais com as tabelas para a água, como já mencionado anteriormente. Nessa tabela da região superaquecida, essa linha aqui é a linha da pressão. E do lado da pressão, temos a temperatura de saturação para essa pressão. Então, vamos lá. Para o primeiro exemplo, temos um determinado sistema que se encontra na pressão de 50 kPa e volume específico de 0,103 m3 por quilo. O primeiro passo é avaliar em qual região se encontra esse sistema. Se esse sistema está na fase de líquido comprimido, ou na região de saturação, ou na região de vapor superaquecido. Para tal, podemos olhar a tabela de água saturada aqui do lado, que está em função da pressão de saturação. E para a pressão e para o volume dado, podemos avaliar que o volume específico de líquido saturado, para essa pressão, é de 0,00103 aproximadamente, lembrando que essa tabela, o volume específico é dado por litro por quilo, ok? Então, líquido saturado é 0,00103 aproximadamente, e vapor saturado é 3,24 m3 por quilo. O valor dado para esse sistema é 0,103 m3 por quilo e está entre esses valores. Portanto, podemos inferir que o sistema se encontra na região de saturação líquido-vapor. Com isso, a primeira propriedade que devemos encontrar é o título de vapor, que vai nos dar a porcentagem da massa de vapor em função do volume específico dado. Então, vamos lá. Vamos calcular o título
em função do volume específico total menos o volume específico do líquido saturado sobre volume específico do vapor saturado menos volume específico do líquido saturado. Isso aqui, ao substituir os valores, vai dar, em porcentagem, 3,15%. Então, conseguimos o título de vapor. É importante analisar se esse resultado é fisicamente plausível em função dos dados fornecidos, o que realmente é, já que o valor do volume específico dado é mais próximo do valor do volume específico para líquido saturado, então a massa de vapor é menor. Podemos, com esse valor, conseguir o restante dos dados, como a entalpia e a energia interna específicas. Então, vamos lá. A entalpia vai ser dada por 1 menos x HL mais x HV. Então, vamos pegar o H de líquido saturado e o H do vapor saturado da tabela e substituindo, nós obtemos 413,09 kJ por quilo. Fazemos a mesma coisa para a energia interna, 1 menos x UL mais x UV, fazendo essa substituição, 407,94 kJ por quilo. No segundo exemplo, o sistema se encontra a pressão de 0,5 MPa e temperatura de 370 graus Celsius. Vamos fazer a mesma análise do caso anterior. Vamos pensar o seguinte: para 0,5 MPa, a temperatura de saturação é 151,881 graus Celsius. 370 está acima da temperatura de saturação, sendo assim, esse sistema se encontra como água na região de vapor superaquecido. Na tabela termodinâmica de vapor superaquecido, vamos pegar a pressão de 0,5 MPa, que está aqui, e depois ver a temperatura de 370 graus Celsius. Então, vamos aqui. Nesse caso, não temos 370, mas temos 350 e 400. Quando não se tem diretamente a propriedade para as condições desejadas, faz-se interpolação linear. Ao fazer a interpolação linear para o volume específico, nessas condições, podemos descobrir o volume para a temperatura que se quer descobrir, ou seja, para 370 graus Celsius. Então, temos essa análise desse segundo exemplo aqui. Poderíamos fazer a interpolação linear um pouquinho diferente, mas diretamente seria algo desse tipo. No próximo exemplo, o sistema se encontra a pressão de 475,9 kPa e o volume específico 0,7 metro cúbico por quilo. Apesar dessa pressão não conter nas tabelas de água saturada, podemos inferir pelos valores que temos como base, ou seja, 0,45 MPa e 0,5 MPa, que o sistema se encontra na região de vapor superaquecido, já que o volume específico dado é bem maior que os volumes específicos de vapor saturado para os dois valores que estão entre os valores da pressão dada. Encontrada a região que é de vapor superaquecido, podemos ir na tabela de vapor superaquecido e encontrar também as pressões de 0,4
e 0,5. E sabemos que o valor da pressão está entre esses valores. Agora temos que encontrar também a faixa onde se encontra o volume específico dado, que é 0,7. Para 0,4 megapascal, ou seja, para essa coluna aqui, e se quisermos encontrar a temperatura, vemos que 0,7 metro cúbico por quilo está entre as temperaturas de 300 e 350 graus Celsius. Já para a pressão da coluna de 0,5 megapascal, a faixa que se encontra 0,7 é entre 450 e 500 graus Celsius. Sendo assim, iremos fazer uma interpolação tripla para achar o valor da temperatura na pressão pretendida. Podemos repetir esse procedimento se estivéssemos procurando a entalpia ou energia interna, por exemplo, mas nesse caso, iremos encontrar a temperatura. Então, vamos lá. Então, para a pressão de 0,4 megapascal, temos o seguinte, temos que 350 menos 300 sobre 350 para a temperatura de 0,4 vão ser esses valores que tiramos diretamente da tabela, que são os valores de volume específicos, sobre 0,7141 menos 0,7, que é o volume específico dado. Isso aqui é a temperatura zero vírgula 95 graus Celsius. Agora, para a pressão de 0,5 megapascal, a faixa de temperatura foi 500 e 450. Então, vamos fazer o mesmo procedimento. T05, 0,71093 menos 0,66422 sobre 0,71093 menos 0,7. Ao fazer essas contas, temos que a temperatura para essa pressão foi de 488,3 graus Celsius. Finalmente, pegaremos esses valores encontrados e faremos a análise agora em função das pressões. Para a função que queremos, temos que a temperatura é 0,5 menos 0,4 sobre 0,5 menos 0,4759, que é a pressão do sistema, e agora os valores que temos anteriormente, que calculamos anteriormente. 95,4 menos a temperatura que queremos, a temperatura final. A temperatura final é 452,101 graus Celsius. Já na região de líquido comprimido, temos tabelas específicas para essa região. Porém, podemos aplicar aproximações usando a tabela de líquido saturado. Como assim? Nós percebemos que o volume específico e a energia interna específica variam muito pouco com a pressão numa temperatura fixa. Então, para várias aplicações de engenharia, temos que volume do líquido comprimido, que a gente sabe que varia com a temperatura e com a pressão, a gente pode aproximar para o volume de líquido saturado para a temperatura.
Já a energia interna específica, a gente também pode fazer algo similar. Um valor aproximado para a entalpia também pode ser obtido com essa suposição, tendo como base essa análise aqui. Então, vamos fazer essa análise, onde HA é UA mais PaVa, então UA é igual a HA menos PaVa. Mesma coisa para o ponto B. Então, fazendo essas comparações do ponto A e do ponto B para a mesma temperatura, temos que A menos B é igual a vezes o volume. Então, de forma geral, chegamos numa relação onde o H para o líquido comprimido, que a gente sabe que varia com a temperatura e a pressão, a gente pode comparar com o H do líquido saturado para aquela temperatura, mais pressão, menos a pressão de saturação para aquela temperatura, vezes o volume de líquido saturado para aquela temperatura. Então, essa é a relação que a gente pode chegar. Vamos fazer a verificação dessa aproximação para analisar se ela é realmente plausível. Para a água, pegamos aqui a tabela de água líquida comprimida, aqui à esquerda, e a tabela de água saturada para as condições apresentadas aqui em cima. E como podemos ver, para a água comprimida, água líquida comprimida, temos esses valores de volume específico, de energia interna e de entalpia. Como seriam esses valores se utilizássemos essa aproximação? Então, utilizando a aproximação que apresentamos no slide anterior, teríamos que o volume de líquido comprimido seria 0,0010435 metro cúbico por quilo, porque estaríamos pegando esse valor aqui da tabela. Já a energia interna seria 419,06 kJ por quilo. E já a entalpia, vamos utilizar aquela relação que utilizamos anteriormente. Então, para isso, vamos utilizar esse valor aqui. Então, 419,17, que está em kJ por quilo, então 10,3, mais a pressão, que é 15 megapascal, 15 vezes 10 a 6, menos a pressão de saturação, que é 101,42, 101,42, que nesse caso está em quilopascal, vezes o volume aqui, 0,0010435. Isso aqui, fazendo os cálculos, vai dar 434,06
717 kJ por quilo. Ao fazer as contas, podemos verificar que temos menos de 2% de erro relativo para as propriedades consideradas, o que confirma que as aproximações funcionaram para a análise de água líquida comprimida. Então, podemos ver que as comparações funcionaram. Então, pessoal, essas foram as análises das tabelas termodinâmicas para a água pura. Terminamos por aqui. Agradeço novamente a atenção de todos e nos vemos na próxima aula.